Queremos fazer uma reflexão nessa noite dentro do assunto de responsabilidade. Didiné, para passar o slide aí para mim, por favor. Que esse é o nosso assunto de hoje. Queremos pensar um pouquinho sobre isso, entender um pouco o que cabe a nós em relação a isso, tanto na nossa vida quanto em todas as áreas que abrangem ou fazem parte do nosso ser, da nossa existência, que são necessárias. Responsabilidade. E como normalmente a gente faz normalmente temos a nossa reflexão, a nossa mensagem com base em um texto só, e aí a gente usa esse texto para usar todos os nossos argumentos. Hoje é um pouco diferente, como é um tema, e a gente vai abordar outros textos da Bíblia que falam sobre esse tema. Mas, a princípio, deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Nós vamos ter uma oração e depois seguir aqui com a nossa mensagem. Santo Deus, mais uma vez perante Ti, estamos implorando e pedindo que o Senhor faça nossos corações prontos, abertos para receber a Tua instrução agora. Me direcione principalmente, me direcione no que falar, que eu fale apenas aquilo que for do Teu querer, aquilo que for conveniente à Tua sã doutrina, que eu não fale de mim mesmo, que eu não fale minhas próprias ideias, mas que eu consiga expressar de forma clara e de forma simples e prática como podemos honrar a Ti a respeito de responsabilidade. Abençoe cada um que aqui chegou. O Senhor sabe a circunstância espiritual, o que cada um precisa ouvir nessa noite, o que cada um precisa decidir, que hoje seja um momento de clareza, de convicções sendo feitas, tomadas, decisões sendo tomadas nessa noite, e é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Responsabilidade, o que significa esse termo? É algo que todos nós precisamos, né? Precisamos saber, entender, praticar, ser. Então, responsabilidade é uma obrigação de responder pelos próprios atos ou pelos atos de outra pessoa. Então, quando os pais respondem pelos filhos, são responsáveis pelos atos dos filhos menores de idade, até que os filhos cheguem na maioridade e assim assumem seus próprios atos. Então, a responsabilidade é uma obrigação de responder ou de lidar com aquilo que cada um faz. E a gente precisa de ter responsabilidade em todas as áreas da vida. A gente tem que ter responsabilidade com a própria vida, ou seja, as atitudes que eu tomo devem priorizar a minha própria vida. Eu tenho que ter responsabilidade com o ambiente pelo qual eu existo ou eu vivo. Eu tenho que ser uma pessoa responsável com o meu planeta, com o bairro, com a casa, com a minha vizinhança, com o ambiente que eu vivo. Eu não devo prejudicar, por exemplo, o meio ambiente, jogar lixo na rua e fazer tudo aquilo que destrói o ambiente, o planeta que nós vivemos. Eu tenho responsabilidade com isso. Eu tenho que ter responsabilidade nos relacionamentos pessoais que eu crio, que eu desenvolvo, que eu devo preservar. Eu tenho que ter responsabilidade no trabalho que eu tenho, no trabalho que eu exerço. Eu tenho que ter responsabilidade com as funções que eu tenho dentro de casa, fora de casa, no meu meio social, dentro da igreja. Tem que haver responsabilidade em tudo que nós fazemos, ou em tudo que somos. E a sociedade precisa de pessoas mais responsáveis, não é verdade? E a gente não vê essa responsabilidade com muita quantidade por aí. Nós vemos pessoas fazendo o oposto, se eximindo das responsabilidades, ou colocando a culpa ou a responsabilidade sobre outros e não assumindo suas próprias atitudes. E é importante que a responsabilidade, ela é uma característica que ela traz muitos benefícios, né? Traz muitas oportunidades.
os bons empregos, os grandes empregos com os maiores salários, às vezes vêm acompanhado também das maiores responsabilidades. E pessoas que são responsáveis normalmente ocupam, vamos falar normalmente é meio difícil, mas deveriam ser as pessoas que ocupam cargos muito importantes, cargos que exigem uma responsabilidade, pessoas que entendem a seriedade de certas funções, deveriam ocupar esses cargos. Então a responsabilidade, ela vem acompanhada muitas vezes da confiança. Você não colocaria, por exemplo, o seu filho debaixo do cuidado de uma pessoa que você percebe que ela não é responsável, ou que ela não seja confiável, ou que ela não tenha credibilidade. Nós somos dessa maneira. Nós queremos que as pessoas responsáveis cuidem de coisas importantes para nós. E nem sempre, às vezes, a gente tem essa oportunidade. Eu lembro que uma vez, quando eu estava em São Paulo com meu irmão, ele foi no centro da cidade, e estacionar carro em cidade grande é um processo difícil. E tem um lugar lá que eu nunca teria coragem de fazer o que ele fez, né? E não só ele, mas muita gente faz isso. Tem uma rua lá que tem os famosos flanelinhas que tomam conta da rua. E tinha um camarada lá que ele tinha um colete lotado de chave de carro. E o pessoal ia parando os carros nessa faixa que esse flanelinha tomava conta, simplesmente parava o carro no meio da rua, desligava, entregava a chave para uma pessoa que você não faz a mínima ideia de quem seja e ia embora. Você teria coragem de fazer uma coisa dessa? Não era um estacionamento credenciado, não era nada, era uma criatura que eu nunca vi na minha vida, que estava lá cheio de chave de carro na mão, tomando conta da rua. Quer parar aqui, é assim, para, deixa a chave aqui e na volta a gente acerta. E eu não teria coragem, né? Mas tem muita gente que faz isso. Você vê, as pessoas assumem certas responsabilidades que nem delas deveriam ser. E tem gente que acredita e deposita sua confiança em pessoas que não têm um pingo de credibilidade para certas responsabilidades, para certas funções. Então a responsabilidade é algo sério. E Deus espera responsabilidade de todos nós. E tem algumas áreas aqui que eu quero refletir, que a Bíblia traz informações que são essenciais. Deus espera que sejamos responsáveis. Primeira coisa que Deus quer que a gente seja responsável é o que está em Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16. Filipenses 2, 12 a 16, diz algo muito sério a respeito de responsabilidade. Que ali fala o seguinte, versículo 12: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Olha que interessante que ele diz aqui. A primeira coisa que a gente deve ser responsável na nossa vida é responsável por desenvolver a nossa salvação. Então ele começa a falar disso no versículo 12. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então o apóstolo Paulo fala aos filipenses, reconhece que eles eram pessoas responsáveis. Eles não desenvolviam, priorizavam a sua vida espiritual na presença só dele, não, mesmo quando ele estava ausente. Eles desenvolviam a sua salvação com temor e tremor, com responsabilidade.
entendendo que eles deveriam honrar e glorificar a Deus com as suas próprias vidas, com as suas escolhas e atitudes. E Deus atua nesse desenvolvimento, como fala no versículo 13. Quem que efetua tanto o querer quanto o realizar? É o próprio Deus. Então Deus quer que a gente desenvolva a salvação ao mesmo tempo que Ele atua diretamente nesse processo. No versículo 14, já que assim é, a gente deve fazer as coisas sem murmurações nem contendas. Desenvolver a nossa salvação sem complicar as coisas e sem reclamar, sem criar problemas ou dificuldades, para que então a gente alcance o que fala o versículo 15 e 16, algumas características de pessoas responsáveis. E ele fala: para que vos torneis o quê? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, ou seja, ele está falando que a gente deve ser irrepreensível, ter uma conduta tal que não dê motivo para ninguém nos chamar a atenção. Irrepreensível, que nada em mim gere repreensão. Sincero. A gente precisa ser sincero. Não existe vivenciar a salvação de Jesus ou desenvolver essa salvação de forma mentirosa, como se a gente quisesse agradar algumas pessoas ou fazer certas coisas na presença de certas pessoas, mas longe dessas pessoas nós somos outras pessoas. Essa hipocrisia não deve fazer parte da vida de uma pessoa responsável. E essa sinceridade é importante, porque a gente pode enganar muita gente. Tem muita gente que às vezes quer me enganar, quer ter uma postura determinada na minha frente, mas longe de mim faz as coisas completamente diferentes. Mas quem sou eu? Agora, diante de Deus a gente não engana, a gente não tem como enganar Deus. Deus vê todas as coisas. Como diz em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Não tem nada que eu faça que fique escondido diante de Deus. Então eu preciso ser sincero. Pessoas responsáveis são sinceras. Ele fala também aqui sobre ser inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta. Eu ter um procedimento correto e tão bíblico e tão correto diante de Deus que eu não me torne culpado das coisas que essa geração perversa faz. E ele fala também no versículo 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, preservar a palavra é uma responsabilidade que todas as pessoas que já firmaram um compromisso com Jesus têm. Então, é a vontade de Deus que você seja responsável? É a vontade de Deus. Responsável em desenvolver a salvação, independente se tem alguém te assistindo ou se não tem alguém te assistindo. Tem até um livro muito interessante que é Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando? Se você ainda não leu esse livro, leia. É muito interessante, muito importante. É um tratamento, um choque na nossa condição espiritual, que a gente não deve viver duas vidas, duas faces, duas caras, mas realmente ser responsável com aquilo que Deus nos deu, com o presente que Deus nos deu. Jesus morreu numa cruz para que a gente seja sincero e nos arrepender diante dele, convidá-lo para entrar em nosso coração, fazer em nós morada, transformar a nossa vida. Isso tem que ser algo que a gente tem que ter muita responsabilidade, porque alguém precisou morrer para que a gente tivesse vida, e eu tenho que ter responsabilidade com isso. Não posso viver a vida cristã ou meu compromisso com Deus como fosse qualquer coisa. É muito sério, e Deus espera responsabilidade nesse tipo de questão. E será que nós temos sido responsáveis, temos sido exemplo nesse ponto? Temos sido responsáveis em desenvolver a nossa salvação, como fala esse texto?
Mas não só isso, temos uma outra responsabilidade importante. Está lá em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Que é um versículo que vale a pena guardar, decorar. Ele é fácil para guardar, não é difícil. Diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nossa segunda responsabilidade de vida nós somos responsáveis pela glorificação do nome de Deus. Às vezes alguém pensa o seguinte: por que eu existo? Você existe para glorificar a Deus. Esse é o principal propósito da existência de todo ser humano. E quando a gente vive o plano que Deus tem para nós, entendemos principalmente o plano de salvação e apropriamos isso para nós e cremos, vivemos essa salvação, a gente então tem ainda mais oportunidade de glorificar a Deus. Então ele fala que tudo que fizermos, tudo que possamos fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Nós somos responsáveis por glorificar a Deus. O que talvez você pensaria se alguém estivesse numa roda de conversa e alguém começasse a falar mal de alguém que você ama muito? Qual seria sua reação, seu sentimento? Alguém que você ama muito, ou seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai, um amigo, e alguém começasse a falar muito mal dessa pessoa, com certeza você não se sentiria confortável. Da mesma forma, tem muita gente falando mal, ou falando o que não entende sobre Deus. E muita causa disso é culpa, é responsabilidade dos próprios servos ou pseudo-servos de Deus. Porque lá em Romanos 2,24 fala algo muito sério, que eu quero que você pense aí também. Romanos 2,24. Ao mesmo tempo que 1 Coríntios 10, 31 fala que tudo que eu faço deve glorificar a Deus, olha o que tem acontecido, já acontecia naquela época, e Paulo alerta os romanos sobre isso, e isso também acontece hoje. Capítulo 2 de Romanos, versículo 24: pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Às vezes o nome de Deus é blasfemado por causa do mau exemplo de pessoas que deveriam glorificar a Deus. E nós somos responsáveis porque através de nossa vida Deus seja glorificado. Como eu já falei aqui, quando uma pessoa não professa sua fé em Jesus, ela pode pintar o 7 em tudo quanto é lugar, ninguém fala nada, não é verdade? Se ela mata, se ela rouba, se ela depreda, se ela destrói, ninguém fala nada. Mas se ela falar que é cristã, se ela falar que é crente, se ela falar que é evangélica, se ela falar que segue a Bíblia e pisa uma vírgula fora da linha, qual que é a primeira coisa que o povo vai fazer? Mas você não é crente? Deus te ensina isso? É isso que a Bíblia está mandando você fazer? Não é assim que acontece? E tem gente que faz assim mesmo e nem liga. E aí é o que fala em Romanos 2,24: o nome de Deus tem sido blasfemado no meio dos gentios por vossa causa, porque tem muita gente sem responsabilidade habitando no meio da comunidade cristã. Ontem mesmo eu estava conversando com algumas pessoas. Eu uso às vezes o Facebook para fazer experimentos sociais. E é como é interessante, como a gente descobre tanta coisa no Facebook, né? Eu coloquei uma coisa lá assim:
Muita gente não volta para a igreja porque a ovelha que se perdeu não volta porque as 99 têm um olhar de desprezo por ela. Eu falei, isso aqui vai dar uma boa oportunidade de ver quem são as ovelhas perdidas. Olha, é questão de 5 minutos. 5 minutos começa a chegar a turma. Mas também tem pastor tal, que o pastor falou isso, eu não gostei, também não piso mais numa igreja, porque é crente, e começa aquela avalanche de gente mal resolvida, que não consegue entender que o ser humano é falho, que não consegue entender que ele não tem que olhar para ser humano, tem que olhar para Jesus, em lugar nenhum da Bíblia, lugar nenhum, não tem uma vírgula que fala que alguém tem que olhar para o homem, tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e o povo olha para o homem é falho, o homem decepciona, o homem erra, o homem continua errando, vacilando, e o povo continua olhando para o homem, me decepcionei, vai se decepcionar, porque as pessoas erram. Por isso que a gente precisa ser responsável. E eu não tiro às vezes a razão de muitas pessoas quererem se afastar da igreja por causa de maus exemplos, eu entendo isso, não justifica, porque eu não tenho que olhar para o homem, eu tenho que olhar para Jesus. Se um dia eu te decepcionar, você não tem que sair daqui por causa disso, olha para Jesus, eu sou falho, se eu entender meu erro, eu vou te pedir perdão, se eu não entender, me fala, que eu tenho que te pedir perdão a si mesmo, eu tenho responsabilidade diante de Deus com a sua vida, e assim nós uns com os outros. E está cheio de gente usando esse argumento para deixar a sua responsabilidade com Cristo de lado. Mas é culpa do pastor, é culpa da igreja, é culpa não sei de quem, é que lá eles roubam dinheiro, é lá eles vendem terreno no céu, que lá o povo dá pulo dessa altura, que o povo lá ninguém nem se mexe, tudo é uma desculpa. Nós somos responsáveis por nós mesmos, mas também nós somos responsáveis em glorificar o nome de Deus, como fala em 1 Coríntios 10:31, se eu como, se eu bebo, tudo que eu faço, tudo isso tem que ser para a glória de Deus, e se o que eu vou fazer não glorifica a Deus, eu não devo fazer, que às vezes o meu exemplo de não fazer o que eu deveria fazer, eu estou encorajando alguém que está mais fraco que eu a cair no mesmo erro. Lembra que fala lá no livro de Tiago, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está, ninguém sabe esse versículo? Pecando. Lê Tiago então, estou vendo que tem pouca gente que sabe esse versículo. Começa amanhã, lê o livro de Tiago, tem só 5 capítulos, é muito rápido. Aquele que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então eu tenho que ser responsável, eu sou responsável em providenciar perante todas as pessoas, mostrar que Deus é grandioso, perdoa, transforma, renova, restaura. Eu tenho que ser um grande exemplo disso. A primeira Bíblia que as pessoas devem ler é a minha própria vida transformada. E se eu estou falhando nisso, eu não estou sendo responsável. Então isso é muito sério. Isso é muito sério, muito importante que a gente entenda essa responsabilidade. Quando as pessoas olham para nós, olham o nosso proceder, o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente vive, nós devemos glorificar a Deus, falar, esse aí serve a Deus mesmo, esse não é fake news não, né? Esse é de verdade. Então é isso que a gente deve fazer, não para a nossa glória, porque a gente não é nada, a gente está tendenciando para o erro o tempo inteiro. Por isso que a gente leu lá em Filipenses que o próprio Cristo é o que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, a gente depende dele. Então, estreitando o nosso laço, desenvolvendo a nossa salvação, a gente consegue ser responsável pela glorificação do nome de Deus. Então isso é necessário, porque a gente já está saturado de gente sem noção. Eu não sei você, eu estou cansado da falta de noção no meio cristão. E tem muita falta de noção, de tudo quanto é lado.
de ovelha, de pastor, de denominação. Tem muita ideia fraca, muita coisa esquisita. E isso tem afastado muita gente do Evangelho. E eu não quero ser responsável por isso. Eu quero ser responsável por aproximar as pessoas de Jesus, não de afastar. Então, minha responsabilidade é dupla, como pessoa e como liderança de igreja. Minha responsabilidade ainda é maior. Então, nós precisamos muito entender essa necessidade. Mas também, nós somos responsáveis por desenvolver nossa salvação, por glorificar o nome de Deus, mas também somos responsáveis pelo anúncio da palavra a esse mundo. Atos capítulo 4, Atos 4, 32 e 33. Atos 4, 32 e 33. Da multidão dos que creram, era um o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha que interessante. Eu gosto desse início de Atos. O capítulo 2 fala sobre o início da igreja, como eles viviam. Eles se reuniam diariamente, tinham suas refeições com alegria, singeleza de coração, buscavam estar sempre juntos, tinham tudo em comum, uns ajudavam os outros. E aqui fala umas coisas interessantes. Os apóstolos tomaram para si uma responsabilidade, que ele menciona aqui no versículo 33. Com grande poder os apóstolos faziam o quê? Davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então eles testemunhavam daquilo que Jesus fez na própria vida deles. Eles falavam para as pessoas, e o que eles falavam tinha prova naquilo que eles viviam. Era uma mensagem com poder, porque o que eles falavam tinha base naquilo que eles viviam. Então eles eram responsáveis, chamaram para si essa responsabilidade de anunciar ao mundo aquilo que Jesus pode fazer na vida de todo aquele que crê. No capítulo 5 de Atos também, versículos 12 em diante, continua dizendo que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Olha que coisa interessante. Os apóstolos entenderam a sua responsabilidade de anunciar Jesus e a solução que ele providencia a todas as pessoas. E a fama correu que as pessoas nas outras cidades ouviram falar muito disso, e iam até lá, levavam pessoas necessitadas, para que a bênção que eles desfrutavam alcançasse aqueles necessitados também. Você já pensou se a fama dos crentes verdadeiros, dos servos de Deus, daqueles que vivem o Evangelho, chegasse a esse ponto? Das pessoas saírem das suas cidades e irem até onde os servos de Deus estão reunidos, para receber os mesmos benefícios, receber cura para a sua alma, dos seus tormentos. Já pensou? Se isso não acontece hoje, é porque alguém está falhando na sua responsabilidade de anunciar o Evangelho, anunciar o poder de Deus. E eu gosto de ilustrar isso com uma questão que todo mundo consegue entender.
Eu escuto muitas pessoas falar assim: olha, eu não sei evangelizar, eu não sei falar de Jesus. Ah, não sabe? Muito bem. Se eu te perguntar, eu sei que Juiz de Fora é a cidade com o maior número de flamenguistas depois do Rio de Janeiro, talvez, né? Tem quem ama, tem quem odeia, tem quem não faz diferença nenhuma. Mas se eu perguntar para um flamenguista praticante, por que eu devo torcer para o Flamengo? O bichão vai ficar animado, né? Vai regalar o olho. Então, porque eu ganhei tal coisa, o time vai falar a escalação do time inteiro, os 10 da linha, os não sei quantos na reserva, vai falar o nome dos últimos 14 técnicos, vai falar o nome da diretoria inteira, desde quando foi fundado, vai falar o ano que foi fundado, o que está acontecendo, o que já ganhou, quando ganhou, como ganhou, quem levantou a taça, e vai falar isso e vai querer te convencer que você tem que ser flamenguista, não é? Então, nada contra o Flamengo, apesar que eu não torço para ele. Eu sou um palmeirense hoje não praticante mais, né? Eu já perdi um pouco a tendência para os times de futebol. Mas às vezes as pessoas não conseguem falar o que Jesus fez na sua vida, mas conseguem falar a escalação do Flamengo inteira. O que é mais difícil? Eu acho que é guardar o nome de 10 pessoas, eu acho, do que falar aquilo que Jesus fez na cruz ou fez na minha vida. Não é muito mais fácil falar o que Jesus fez? Todo mundo sabe o que Jesus fez, todo mundo sabe o que Ele faz, e principalmente você sabe o que Ele fez na sua vida, se é que aí já fez ou que você já apropriou isso para a sua vida. Eu não sou contra você saber a escalação do time do Flamengo. O que eu acho irresponsabilidade é o Flamengo ter mais prioridade na sua vida do que o próprio Jesus que morreu por você. Isso eu acho sem cabimento. As pessoas fazem sacrifícios horrendos por causa dos times de futebol. Vai parar lá não sei onde para ver um jogo. Eu fico vendo, quando um time vai para o Mundial de Clubes em Dubai, a pessoa vai para Dubai para ver um jogo de futebol. Gente, eu quero ter esse dinheiro. Se eu for para Dubai, a única coisa que eu quero, mesmo quero ver, é um time de futebol. Em Dubai, gente, né? O povo vai para Dubai para ver um jogo de futebol. E às vezes, para ir ali em Barbacena, no retiro da família, não vai. Você parou para pensar como está meio distorcido uma série de coisas? Ah, eu não vou na igreja porque está chovendo. Mas ir parar no Rio de Janeiro, no Maracanã, para ver o Flamengo, vai. Pode estar chovendo tijolo e vai. Mas ali no São Mateus, com chuva, não pode. Vocês estão entendendo como as coisas estão fora de órbita? Não estou falando que ninguém faz isso aqui não, tá? Aqui o povo é flamenguista, mas eles estão aqui, amém? Aqui o Flamengo é segundo lugar, Jesus é primeiro, amém? Que ninguém abandona o compromisso com Deus por causa de jogo não. Se abandonar, nós vamos conversar a qualquer momento, tá? Então, mas tem gente que troca. E depois fica, não, eu não sei o que falar, é porque você não tem intimidade com essa pessoa. Quando a gente tem intimidade com alguém e a gente ama esse alguém, a gente fala todas as qualidades. Lembra quando eu perguntei se alguém falar mal de alguém que você ama perto de você, o que você faz? Você fala, não, claro que não, fulano não é assim não, ele é assim, ele tem essa qualidade, essa habilidade, esse talento, esse dom. Você vai defender, da mesma forma que você defende o seu time, é igual eu defendo o meu time. Quando alguém fala, não, meu time é o maior campeão brasileiro, tem 9 títulos, 8, sei lá, para mim o que importa é a informação que eu ganhei a discussão assim. Os flamenguistas olhando para mim, ganhou, né? Mas para interessa, ganhou, tá lá 8, é o maior do mundo, acabou, né? Vamos seguir o assunto. Tô nem aí para isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque certas coisas efêmeras estão tomando o lugar que é de Jesus. E Jesus morreu por você.
algum jogador do Flamengo, do Vasco, do Palmeiras, do Fluminense, do 15 de Jaú ou do Tupi sabe o seu nome? Eu creio que não. Talvez alguém conheça alguém que jogue no Tupi de Juiz de Fora. Aí talvez você não, do Tupi eu conheço o goleiro. Que bom, hein? Maravilha. Mas a maioria está nem aí, nem sabe que a gente existe. Mas Jesus conhece o seu nome, toda a sua existência, toda a sua história, toda a sua dor, todas as suas conquistas. Ele morreu no seu lugar. E a única coisa que Ele quer é que você se aproxime dEle, seja responsável com a sua própria vida e seja responsável em mostrar ao mundo perdido, essa geração descontrolada, desorientada, que essa geração conheça Jesus através da sua vida, daquilo que você fala, daquilo que você vive, daquilo que você faz. E às vezes através daquilo que você não faz, porque você sabe que determinadas coisas não convêm ao comportamento de um servo de Deus. E nós temos sido responsáveis nesse ponto. Às vezes eu sei falar tudo de carro, tudo de time de futebol, tudo de não sei o quê, mas eu não consigo falar o que Jesus fez por amor a mim. Fico com vergonha. Porque uma pessoa que defende o seu time não tem vergonha de ser rejeitada. No meio de um monte de vascaíno, flamenguista vai chegar lá e falar: o Flamengo é o maior, e ponto, acabou. Vai estufar o peito, vai levantar a cabeça, vai falar. Mas agora quer falar que ele é de Jesus, ele murcha, tem medo, tem vergonha. Por quê? Por que esse medo? Então, a responsabilidade de anunciar Jesus é nossa, não é dos anjos. Deixa que um anjo do céu vem. Senhor Deus, pede para o anjo Gabriel descer e falar com aquela turma lá. Não. O anjo Gabriel já veio, cumpriu o que deveria, agora é você, sou eu. Essa responsabilidade de anunciar as boas novas de Jesus. O que Ele fez, o que Ele pode fazer e o que Ele quer fazer. Essa responsabilidade é nossa. E Deus conta conosco para isso. Mas para eu chegar nesse ponto, eu tenho que primeiro entender que a salvação eu tenho que aplicar, viver, crer, apropriar para mim, para que eu possa desenvolver essa salvação, para que eu possa então glorificar a Deus com a minha vida, e assim eu consiga, de forma clara e evidente, anunciar, mostrar que Jesus é o grande Deus e Salvador, que morreu, se entregou e assumiu a culpa de toda uma humanidade perante Deus, para que através dele todos possam desfrutado do perdão e da vida eterna. Temos sido responsáveis. Você se julga uma pessoa responsável nessas 3 áreas? Se não, hoje é tempo, agora é o momento oportuno para decidir, para assumir compromissos com Deus, de ser responsável nesse ponto, nessas questões. Amém? Responsabilidade, como diz, eu gosto sempre de brincar com essa frase, mas ela traz suas verdades, que a gente aprendeu no Homem-Aranha, com o tio Ben. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando conhecemos o poder de Deus pela palavra, através de Jesus, grandes responsabilidades vêm. E nós temos que assumir essas responsabilidades. Vamos jogar para outro, não. Vamos assumir para nós. Porque Deus vai cobrar de nós essas questões.